Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um programa Maringá de A a Z. Bom dia, delegado Luiz Alves, prazer recebê-lo mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Calazans, bom dia a todos os telespectadores. E nós vamos começar o nosso programa, como sempre, citando uma palavra bíblica. E vocês se lembram que no programa de ontem eu falei sobre coerência nas decisões, que é necessário que você se visualize lá na frente, no final do ano. Como é que você quer estar no final do ano? E eu disse para vocês ontem que o que vai acontecer com você no dia 1º de dezembro de 2020, por exemplo, é nada mais do que o resultado daquilo que você decidiu fazer hoje, daquilo que você agiu no dia de hoje, no momento atual. Então é importante que as suas decisões sejam coerentes com seus objetivos. E se você não tem objetivo, é necessário que você trace os objetivos da sua vida, porque do contrário, você não vai chegar a lugar nenhum. Então a palavra de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se te mostrares vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. E aí, delegado Luiz Alves, eu quero deixar uma palavra aqui para nossa vida também, para a vida do nosso pessoal, que é sobre perseverança. Essa palavra de Provérbios diz: se você se mostrar preguiçoso, vagaroso no dia da dificuldade, você vai ter pouca força depois. Entendeu? Por quê? Você precisa ser perseverante. Você sabia que a grande diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso na vida não é a quantidade de erros, é a perseverança. As pessoas que têm sucesso na vida normalmente têm muito mais erros do que as pessoas que não têm sucesso. Por quê? Porque aquelas que não têm sucesso não perseveraram. Diante do primeiro tropeço, diante da primeira dificuldade, paralisam seus projetos. Por isso que é muito comum, quando nós estudamos histórias de pessoas, de homens, de negócio, de grandes empresários no mundo e no Brasil, a gente encontra ali histórias dessas pessoas que fracassaram, que quebraram, que foram à falência, às vezes uma, duas, três, às vezes várias vezes faliram o negócio até achar o modelo certo. Então guarde isso para a sua vida. A diferença entre o fracassado e a pessoa de sucesso não é a quantidade de erros, não é a quantidade de equívocos, é a perseverança. A pessoa de sucesso erra muito mais do que a pessoa de fracasso. Entenda o seguinte: perseverança não é insistência. Insistência é você tentar fazer algo que você já viu que não funciona e permanecer no erro. Aí não dá, né? Insistir naquilo que já está mais do que comprovado que não deu certo é bobeira. Persistência é você aprender com cada erro seu, mas continuar seguindo o seu objetivo. Você tem um mapa, no meio do caminho apareceu algo que você não esperava. Tem um rio, tem um riacho, você não consegue nadar, você não vai desistir de chegar no seu objetivo, você vai mudar o trajeto. Talvez demore mais, talvez você tenha mais dificuldade, no meio do caminho você vai cair, você vai se machucar. Não pode haver desistência. Perseverança é o fator primordial de sucesso na vida de todas as pessoas. Se você não tem perseverança, você desiste, e quem desiste é o fracassado. Fracassado não é quem erra, fracassado é quem desiste. Perseverança é fator de sucesso. Que você possa pegar essa palavra para a sua vida. Delegado, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, uma grande honra, né, ter você aqui. E nós já conversávamos agora há pouco sobre essa situação que aconteceu em Curitiba recentemente, né, aquela manifestação onde as pessoas queimaram a bandeira do Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? Lamentável, né, Calazans? Né, mais uma vez, bom dia a todos. Lamentável a situação. Como você falou, só para puxar um gancho dessa perseverança, gente, perseverar sempre. A vida é feita de obstáculos, feita de desafios. Eu mesmo, para poder passar em um concurso, reprovei em 10. E se a gente desiste no primeiro, a gente não consegue chegar. Olha que exemplo fenomenal. É o que o Calazans falou. Desistir não leva a lugar nenhum. É a pior das derrotas. Então é quando às vezes você pensa que foi derrotado, fiz um concurso, foi reprovado, ganhou uma derrota. Não é errado. Você aprendeu alguma coisa ali. Faz o outro, você vai aprender mais alguma coisa. Lá na frente você vai conseguir. Se você persistir, como ele falou, você vai galgar e vai alcançar os seus objetivos. Deixa eu só citar uma questão rapidinho, já que você tocou nisso, e o nosso povo gosta muito disso também, né? É a história de Thomas Jefferson na invenção da lâmpada. Você sabia que ele chegou a falhar quase 1000 vezes e as pessoas começaram a chamar ele de louco?
ó, para com isso, você é louco, para com isso, você é louco, para com isso, você é louco. E ele sempre dizia o seguinte: não, eu não sou louco, eu aprendi que não é daquele jeito, então é uma opção a menos que eu tenho. Até que ele conseguiu inventar a lâmpada. Então, meu amigo, você quer ser uma pessoa de sucesso, observe o que você já desistiu na sua vida e pare de desistir, ok? Mas vamos lá. Exatamente, o impossível é impossível até que alguém chegue lá e consiga. Certamente. Com relação a essa situação, é óbvio que falta um certo grau de civismo nessas pessoas, né? Você veja, foi uma manifestação, pelo que temos conhecimento, a favor da democracia. Aonde, olha só a loucura, isso é loucura, aonde alguém que vai defender democracia vai queimar um símbolo nacional defendido pela própria Constituição do nosso país. Aonde? A bandeira é um símbolo nacional, é o próprio símbolo da república e da democracia que a gente vive. E como é que se queima isso defendendo democracia? Isso é loucura. Isso é barbárie, pior que ato de guerra. Como é que você vai queimar a bandeira do seu próprio país? E que tipo de democracia é essa que você está defendendo, então, querendo acabar com a própria nação, é isso? Exato. O que eu estou vendo? Estão se criando situações extremistas, de extremismo total. A política, ela existe, todo mundo tem um pensamento, eu tenho um pensamento, provavelmente o Calazans tem outro pensamento, o Câmara tem outro pensamento, e a polarização é assim, todo mundo tem um pensamento, só que o pensamento, como é livre, inclusive, você pode se manifestar fora do anonimato, né, obviamente, só que isso não dá o direito de você conspurcar a bandeira do seu próprio país. Porque isso é uma loucura, é um paradoxo, não tem lógica você fazer isso defendendo, a pessoa fazer isso defendendo democracia. Você veja, ainda que a pessoa tenha um pensamento ideológico diverso do da outra, temos que saber que todos somos nacionais, todos somos filhos da mesma pátria, e a bandeira é da pátria. Eu acho que falta muito pra gente, delegado, não sei se você concorda, exatamente essa consciência de civismo, patriotismo. Nós precisamos defender a nossa nação, independente das formas de pensamento. Exatamente. Entendeu? Não é defender, ninguém precisa concordar com a minha ideia, não precisa concordar, mas tem que respeitar a minha opinião, o meu direito de falar, o meu direito de pensar, e assim como eu tenho que respeitar a opinião do outro, mas todos nós juntos precisamos defender a nação, sentimento patriótico, e realmente queimar a bandeira do Brasil é uma demonstração de subserviência. Parece o seguinte: a pessoa quer admitir pegar o país e virar colônia de algum outro país, provavelmente, porque por que motivo se queima a bandeira do Brasil? Não tem lógica, a gente vive sob isso, é uma base, a bandeira do nosso país é o que identifica o nosso país, identifica a nossa nação, é a nossa base. As armas, o hino nacional, a bandeira, ela é tão sagrada que ela tem um hino e um dia dedicado só a ela. Você sabe, dia 19 de novembro é o dia da bandeira. A bandeira, ela tem um hino. Por que essas pessoas não sabem disso? Porque hoje o ensino ele está polarizado demais, está muito focado em determinadas situações e esquecendo outras situações. Eu, por exemplo, Lucas, eu sou um defensor de que o jovem, já ali, em determinada série ali no ensino fundamental e, obviamente, com certeza no ensino médio, tem que ter noção da Constituição do nosso país. Hoje, você sabe, você for bacharel em Direito, assim como eu, formado em Direito, né? Só aprendemos a Constituição porque fizemos faculdade de Direito, né? Não, é um absurdo. A gente sabia geografia, sabia matemática, sabia pouco mais, não sabia da Constituição do nosso país. As pessoas vão votar nas eleições gerais, eles têm que votar em 2 senadores, um deputado federal, não sabe a diferença entre Senado e Câmara dos Deputados. Então, realmente, é um absurdo, certo? Porque não precisa nem falar só de Constituição, questão básica, para mim, direito do consumidor. Eu já fui diretor do PROCON e, assim, as pessoas não conhecem direitos básicos do consumidor e também obrigações. Entendeu? Não é só direito e obrigação. Muitas vezes, muitos consumidores também vão lá no PROCON para reclamar de coisas que, na verdade, era da sua obrigação, porque não conhecem nada em relação à lei, porque o nosso ensino é completamente alheio. Não falta essas noções de civismo, direitos humanos para as pessoas, porque direitos humanos todo mundo confunde, polícia do Rafael, direitos humanos envolve uma gama de direitos constitucionais que precisam ser passados para o nosso jovem. Por exemplo, vamos ali uma situação, o jovem a partir de 16 anos tem direito a votar por quê? Porque está escrito na Constituição. A Constituição que diz que o jovem entre 16 e 18 anos tem um voto facultativo, mas ele sabe disso? Não sabe, só sabe que tem que votar, mas não sabe de onde sai aquela essência. Isso tem que ser ensinado, isso é noção de cidadania, noção de nacionalidade. Por que ele é nacional? Porque ele é nacional. Os direitos e garantias individuais. O artigo 5º, se você conseguir passar o artigo 5º da Constituição, no segundo grau, já
vai estar com meio caminho andado para a noção de civismo daquela pessoa. Luiz Alves continua com a gente em outros programas, certo? Um grande abraço para você. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Bom dia, Deus abençoe sua vida. Nos vemos amanhã. Bom dia a todos.